som. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nesta manhã eu quero meditar sobre o texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Efésios 6, a partir do versículo de número 10. Eu vou ler na minha versão, que está assim: Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até aqui. Eu quero falar sobre como ser vitorioso na batalha espiritual. Como ser vitorioso na batalha espiritual. Acabamos de ouvir um poderoso testemunho a partir da Mila, e nós vimos que a batalha espiritual é uma realidade. Nós que cremos em Cristo Jesus, sabemos que existe o mundo espiritual, o mundo de Deus e o mundo do nosso inimigo, e que é uma realidade, e que estamos em constante guerra. É uma guerra espiritual que é composta de várias batalhas espirituais. E nós, como somos crentes, nós temos esse inimigo que é persistente e procura sempre nos derrotar, procura sempre nos envergonhar. No momento que nós nos convertemos a Cristo Jesus, imediatamente, automaticamente, já ganhamos um inimigo, e esse inimigo é Satanás. Então, desde que nós nos convertemos, tudo que ele procura fazer conosco é roubar, matar e destruir. Paulo, então, na sua carta aos Efésios, ele procura trazer esse assunto tão importante, por isso que ele começa dizendo, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele traz, então, em último lugar, na sua carta, esse assunto importante da batalha espiritual. E eu quero trazer aqui as lições que ele nos ensina a respeito de como nós podemos ser vitoriosos na batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias, diariamente. Pois bem, à luz do texto que eu li, a primeira grande lição é que nós vencemos uma batalha espiritual quando nós temos um espírito fortalecido e firme. E, veja, ele mesmo diz, fortaleçam-se no Senhor. A força não é nossa. Não, a fonte da força não é o ser humano, não é a igreja, não é o crente. A fonte da força é o próprio Senhor. Então, quando você lê na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 19, fala, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Esse grande poder que o Senhor se utilizou para ressuscitar Cristo da morte, Ele depositou na igreja. Então esse poder está na igreja, esse incomparável poder está na igreja. Então nós podemos nos fortalecer nesse poder, no poder de Deus. Vencemos, portanto, obrigado, Alan. Vencemos, portanto, a batalha espiritual
quando nós nos fortalecemos no Senhor. Nós não estamos confiando na força de homens, nós não estamos confiando na força de placa de igreja, na força de um pastor, nós estamos confiando na força de Deus. Então, essa primeira grande lição que ele nos ensina. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais todos os dias. Todos os dias enfrentamos ataques do maligno. Todos os dias, mas não é para nós ficarmos temerosos, nós podemos enfrentar. A palavra-chave aqui desse texto, de Efésios 6, de 10 a 18, é firmeza. Essa é a palavra-chave, porque dentro dessa lição de como ser vitorioso, nós temos que ser fortalecidos no Senhor e também firmes no Senhor. Tá? No versículo de número 11, está assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Firmes aqui é não recuar, é não desistir, é resistir. Eis aí o grande segredo para nós sermos vitoriosos numa batalha espiritual. A palavra de Deus vai ensinar exatamente isso. Resistam ao diabo e ele vai fugir de nós. Então nós temos que aprender a resistir. O ataque sempre vem de uma forma sutil ou brutal. Ele escolhe as ciladas dele, não é? Ou ele faz de uma forma bem sutil, bem discreta, ou ele faz de uma forma bem violenta, bem brutal. Nós temos que aprender a arte de ficarmos firmes, e firmes no Senhor, resistir, não recuar, não desistir. Você vai perceber que a armadura de Deus, que é a segunda grande lição aqui, é que nós devemos, então, estar prontos para o dia mau, né, no versículo de número 13, mas vestindo a armadura de Deus. O dia mau é o dia da batalha, é o dia que nós temos esse enfrentamento, é o dia que ele vem contra nós para tirar a nossa paz, para tirar a nossa felicidade, para ameaçar o nosso bem-estar. Nesse dia mau, nós temos que estar prontos para resistir e vestir, então, a armadura de Deus. Nós lemos rapidamente o texto, mas você pode perceber que todas as peças dessa armadura protegem o corpo, mas não protegem as costas. Porque não se espera que um soldado cristão vire as costas para fugir, mas que ele enfrente o ataque do maligno e resista ao ataque do maligno. Não há peça alguma para defender, para proteger as costas. Então não é para fugir, não é para desistir, não é para recuar. Então no dia mau, né, Paulo está nos ensinando, olha, a nossa batalha, a nossa guerra, não é contra o homem, não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano. A nossa batalha, ela tem uma outra dimensão. E essa dimensão, ela é espiritual, porque ele diz, olha, fiquem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É uma outra dimensão. O que o mundo procura ensinar hoje, a nossa modernidade procura ensinar hoje, que o diabo não existe. Que não existe nada dessa questão, dessa coisa de possessão, que não existe nada dessa questão de ataque maligno, que é coisa da nossa cabeça, quem faz o mal é o ser humano mesmo. É óbvio que algumas vezes nós provocamos o mal, por causa das nossas más escolhas, mas é fato que esse mundo maligno, ele existe, e existe exatamente para nos prejudicar, porque esse é o alvo do inimigo. Então nós não podemos ser ignorantes a esse respeito. Então, no dia mau, quando ele diz aqui, por isso vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Esse dia mau, ele vem. Ele vem porque ele não se sente satisfeito em ver-nos em paz com Deus. Ele insiste, persiste em nos prejudicar. Então, quando vier o dia mau, sejam firmes, firmes e inabaláveis, depois de terem feito tudo o quê?
tudo que for possível para resistir ao ataque maligno. Segunda lição. Então, primeira lição, tendo um espírito fortalecido e firme. Segunda lição, usando a armadura de Deus. Então, vejam, como é que eu saio vitorioso numa batalha espiritual? Eu procuro me fortalecer no Senhor e me firmar no Senhor. Resistir, não fugir. Segunda lição, como é que eu saio vitorioso numa batalha espiritual? Quando eu uso a armadura de Deus. É uma armadura que vem de Deus. Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele estava preso. E ele estava acorrentado a um soldado romano. Então, ele sempre via a armadura de um soldado romano. Então, ele via as peças que compunham a armadura de um soldado romano. E pôde, então, imaginar que Deus também nos daria uma armadura para nos proteger nessa guerra espiritual. Então, ele descreve aqui essa armadura. Para usarmos essa armadura de Deus, nós temos que ser fortes. Por isso ele começa a recomendação que nós temos que ser fortalecidos no Senhor. Enfraquecidos, nós não vamos conseguir usar a armadura. Precisamos estar fortalecidos nele para usarmos essa armadura. E ele começa com o quê? Com peças que dizem respeito à defesa. Há peças para defesa e uma única peça de ataque. Vamos ver aqui as peças de defesa. Sim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. O cinto, ele une todas as peças. Ele une a couraça, ele une a bainha com a espada, ele une todas as peças. O cinto da verdade é aquilo que sustenta. A verdade do Evangelho é aquilo que nós devemos nos agarrar, ou melhor dizendo, nos cingindo ou usando o cinto da verdade na batalha espiritual. O que o diabo quer é trazer as suas mentiras. Ele quer nos enganar com as suas mentiras. Ele é o pai da mentira. Ele sempre foi mentiroso. Ele sempre distorceu a palavra de Deus. E muitos caem nas suas ciladas. Só podemos enfrentar as ciladas do inimigo usando a verdade e a verdade de Deus. Por isso, começa Paulo falando a respeito do cinto da verdade. Vamos nos cingir para que nós possamos nos defender das mentiras que ele traz à nossa mente. Foi isso que ele fez com Eva no jardim do Éden. E Eva caiu. E depois Adão caiu também. Porque ele se utiliza de artimanhas, de ciladas, de armadilhas para nos enganar, para fazer-nos crer que a sua palavra é verdade e a palavra de Deus é mentira. Então, por isso que precisamos da verdade, a verdade de Deus. E só podemos conhecer a verdade de Deus como? Através da sua palavra. Assim conhecemos a verdade de Deus. A segunda peça que ele coloca é a couraça da justiça. A justiça, obviamente, não do homem, não do ser humano, porque a nossa justiça é falha. É a justiça de Deus. E essa couraça, a couraça é um tipo de um peitoral que protegia o coração. Então, nós temos que ter essa peça, essa armadura, nós temos que ter esse peitoral, essa couraça que protege o nosso coração. O nosso órgão vital é a justiça de Deus. Por mais que nós não entendamos muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, por mais que nós não possamos aceitar muitas coisas que acontecem nas nossas vidas ou nas vidas dos nossos entes queridos, temos que crer que a justiça de Deus ainda é a justiça perfeita. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que decide, Ele sabe o que fala. Então essa couraça protege o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções, que podem me levar a ficar em uma posição antagônica ou contrária a Deus. Eu preciso estar com o meu coração protegido com a justiça de Deus. Ele é justo. Pode ser que eu não saiba explicar o porquê está acontecendo isso na minha vida, porque estou recebendo esse ataque, porque é que eu estou sob esse fogo, debaixo desse fogo, mas eu tenho uma coisa que é certa: Deus é justo. Então, couraça da justiça para nos proteger. Protege o nosso coração, nosso órgão vital, as minhas emoções,
os meus sentimentos. Pois bem, continua ele dizendo, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Aqui a ideia é de estar firme em campo de batalha, usando esses calçados que são a pregação do evangelho da paz. É interessante que o soldado cristão, na guerra, ele procura ter por finalidade a paz e não a guerra. Então, o evangelho da paz vai fazê-lo ficar firme no campo de batalha. Ele já está protegido com seu peito, está protegido, ele está cingido com o cinto da verdade, e agora os seus pés estão firmes, fincados no campo de batalha, através do evangelho da paz. Vai pregar o evangelho da paz. Porque esse é o nosso Deus, é o Deus da paz e não da guerra. É um Deus que nos protege na guerra, é um Deus que nos protege nas batalhas da vida. Calçado da paz. Além disso, usem o escudo da fé. E a fé aqui é a plena confiança em Deus. É a plena confiança de se entregar a Deus. O escudo protege-nos, aqui conforme diz a palavra, das setas inflamadas do maligno. Esse tipo de escudo, aquele escudo enorme que praticamente cobre todo o corpo do soldado. Então esse escudo era usado para se defender das setas que vinham inflamadas. Os inimigos às vezes usavam flechas que vinham com fogo. Então esses escudos eram preparados para proteger o soldado. O inimigo lança setas inflamadas. É para nos queimar, é para nos consumir, é para nos destruir. Como é que eu me protejo? Com o escudo da fé, da minha plena confiança em Deus. É nesse sentido que eu fico protegido. Protejo o meu peito, protejo meus pés, protejo-me todo com a verdade de Deus e protejo-me das setas inflamadas com o escudo da fé, da minha plena confiança em Deus. Segue ele dizendo, versículo 17, usem o capacete da salvação. Capacete vai proteger o quê? A cabeça, a mente. A salvação de Cristo Jesus protege a minha mente, a minha cabeça, dos dardos que Ele lança contra os meus pensamentos, contra a minha mente. É o capacete da salvação que vai me proteger. Veja, o que é que nos leva a más escolhas? O que é que nos leva muitas vezes ao prejuízo? Os nossos pensamentos maus. E quem é que inspira os pensamentos maus em minha mente? O diabo com suas setas inflamadas. Agora, se eu estiver com o capacete da salvação em Cristo Jesus, eu sou protegido desses dardos, eu sou protegido desses golpes que vêm desse inimigo que quer roubar, matar e destruir. E aí então vamos falar da única peça aqui da armadura, que é uma peça de ataque. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos aprender ao ler sobre as tentações de Cristo no deserto, que o diabo tentou a Cristo Jesus, tentou fazê-lo pecar. Mas Cristo foi tentado, mas não pecou. E como é que ele venceu as tentações do inimigo? Usando a palavra de Deus. A palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa peça, a nossa arma, é a peça de ataque. Quando nós formos confrontados com o espírito maligno, quando nós estivermos no meio da batalha espiritual, nós temos que usar a palavra de Deus. Fortalecidos e firmes no Senhor, usando a armadura de Deus, mas também usando a palavra do Espírito. E como é que nós podemos usar a palavra do Espírito se nós não conhecemos a palavra de Deus? É por isso que aqui nessa nossa igreja, nós estudamos a palavra de Deus. Estudamos na escola bíblica dominical. Procuramos memorizar a palavra de Deus, porque na hora do ataque, é a palavra de Deus que vai fazer com que o inimigo bata em retirada. Como ser vitorioso numa batalha espiritual? Ser fortalecido
e firme no Senhor, usando a armadura de Deus. Mas tem mais. A terceira lição e a última lição aqui é vivendo uma vida de oração, versículo de número 18. Quando ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito é em comunhão com o Espírito. E ele diz, em todas as ocasiões. É uma vida de oração. É de manhã, de tarde e de noite e de madrugada. Estar em constante oração. É o que Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. É um versículo curto, mas ele diz, orem continuamente, vivendo uma vida de oração contínua, em todas as ocasiões. Ou seja, a minha vida de oração deve ser persistente. Nós desanimamos, muitas vezes, eu estou falando na primeira pessoa do plural, tá? Estou me incluindo quando falo na primeira pessoa do plural. Nós muitas vezes nos desanimamos quando nós não vemos a resposta às nossas orações. Então, desistimos, paramos de orar, e isso não é bom, porque é exatamente a oração que vai dar combustível para que nós possamos crescer e enfrentar as nossas batalhas espirituais. Então ele diz, orem continuamente, orem em todas as ocasiões no Espírito, ou seja, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com o Espírito de Cristo, em comunhão com o Espírito do Pai. Você sabe o que é isso? Você já sentiu uma vez você orar no Espírito? Você é como que elevado a um outro nível, onde você sente que não é mais você que está orando, mas o Espírito está orando por você. É nesse sentido e em todas as ocasiões. E ainda ele diz, essa vida de oração deve ser uma vida intercessora. Porque essa batalha não é somente você que enfrenta. Todo o povo de Deus enfrenta essa batalha. Então nós temos que orar pelos outros também. Como ele diz aqui. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então como é que eu venço uma batalha espiritual? Tendo uma vida de oração persistente e intercessora. Eu tenho que orar também pelos santos, pelos meus irmãos e irmãs que enfrentam as batalhas espirituais da vida. Eu tenho que orar, interceder. Por isso que nós temos um ministério de intercessão na nossa igreja, porque bem sabemos, temos milhares de nomes no livro de oração, e nós bem sabemos que todos esses nomes, e nós também, enfrentamos batalhas diárias, e precisamos de oração, precisamos que orem por nós, e precisamos também de orar pelos outros. Então, e ele diz aqui nesse texto ainda, que nós devemos estar atentos, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Estar atento é vigiar. A ordem de Jesus foi exatamente essa, vigiem. Vigiem, porque as ciladas do inimigo, elas surgem quando nós menos esperamos. Aliás, quando nós estamos desatentos, quando nós estamos distraídos, esse é o momento certo para ele nos atacar. Vigie. Então, a batalha espiritual é uma realidade. Vimos isso no testemunho da Mila. A batalha espiritual é uma realidade. Como é que eu venço? Me fortalecendo e ficando firme no Senhor. Usando a armadura de Deus, principalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E vivendo uma vida de oração persistente e intercessora. Guarde isso. Quando chegar no dia mau, você vai resistir ao dia mau se você guardar essas lições preciosas do apóstolo Paulo. Vamos cantar.